Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de deixar o like e se registrar. Na aula de hoje resolveremos algumas questões da banca CP sobre o tema funcionalidade sobre hardware e software. Vamos à questão 1. 2023, Prefeitura de Catolé do Rocha, PB, agente administrativo, sobre os componentes de software de um sistema computacional, assinale a alternativa correta. A. Todo programa deve ser construído em linguagem de máquina. B. Uma linguagem de programação de alto nível possui um nível de abstração elevado, mais próximo à linguagem humana e distante do código de máquina. São exemplos deste tipo de linguagem C++, Java, Python e Assembly. C. Um software com licença freeware é distribuído gratuitamente com licença para uso apenas por um período experimental. Para continuar seu uso, torna-se necessário obter autorização. D. Um programa consiste em um conjunto de instruções que o processador deve executar para que a tarefa solicitada por este programa seja realizada. E. O vírus é um programa que tem como objetivo contaminar apenas o hardware do computador. A alternativa A está incorreta, pois na verdade a maioria dos programas são escritos em linguagem de alto nível, não em linguagem de máquina. Isso ocorre pois a construção de programas utilizando linguagem de alto nível é bem mais fácil do que com linguagem de máquina. A alternativa B apresenta uma incorreção na parte da exemplificação, uma vez que na verdade a linguagem Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível. A alternativa C está incorreta pois o software do tipo freeware não possui restrição de tempo de utilização. A D apresenta uma definição correta para um programa, portanto é a resposta para a questão. A última alternativa está incorreta pois o principal objetivo do vírus de computador é contaminar o software. Questão 2. 2021, Prefeitura de Souza, PB, assistente administrativo. Considerando os diferentes tipos de software e suas aplicações, assinale a alternativa correta. A. As denominações software livre e open source são equivalentes. B. Se um software é open source, isso significa, necessariamente, que o software executável é gratuito. C. O software proprietário é qualquer software que tem direitos exclusivos para a pessoa ou empresa que o produziu. Exemplos: Windows e Adobe Photoshop. D. O software proprietário é disponibilizado aos usuários finais como código-fonte. Os softwares livres e open source não podem ser disponibilizados como códigos-fonte. E. São exemplos de tecnologias open source: o sistema operacional mobile Android, o navegador web Mozilla Firefox e o sistema operacional macOS. A alternativa A está incorreta pois os termos software livre e open source não são equivalentes. As diferenças entre software livre e open source são históricas e ideológicas, distinguindo-se sobretudo com relação às estratégias, discursos e organizações que cada um deles mobiliza para buscar seus objetivos. Por exemplo, o software livre tem um foco político-moral na liberdade, não raramente incentiva o uso exclusivo de software livre. Por sua vez, o open source admite coexistir com software proprietário e se pauta pela qualidade técnica de seu modelo produtivo. A alternativa B está incorreta pois programas open source também podem ser pagos, desde que o código-fonte também seja disponibilizado. A alternativa C está correta uma vez que apresenta uma definição válida do termo software proprietário. A alternativa D está incorreta, pois normalmente o código-fonte dos softwares proprietários não são disponibilizados. Além disso, os termos software livre e open source são caracterizados pela disponibilização do código-fonte. A alternativa E está incorreta pois o sistema operacional macOS é um software proprietário, não sendo portanto open source. Questão 3. 2021, Prefeitura de Souza, PB, assistente administrativo. A exemplo do hardware, o software é de grande importância para o funcionamento de um computador. No âmbito do software, considere as afirmações a seguir. 1. O software básico é responsável pelo gerenciamento de recursos computacionais, enquanto o software aplicativo é utilizado para atender às necessidades finais do usuário.
2. O sistema operacional é um software aplicativo responsável pelo gerenciamento dos principais recursos físicos de um computador, execução e gerenciamento de outros programas. 3. Softwares utilitários fazem parte da categoria de software aplicativo e são utilizados para melhorar o desempenho do sistema operacional. Estão corretas as afirmações A, 2 e 3, apenas. B, 1, apenas. C, 1, 2 e 3. D, 1 e 2, apenas. E, 2, apenas. A afirmação 1 está correta, uma vez que apresenta definições adequadas para os termos software básico e software aplicativo. A afirmação 2 está incorreta, pois o sistema operacional é um software básico, não um software aplicativo. A afirmação 3 está incorreta, pois os softwares utilitários não fazem parte da categoria de softwares aplicativos. Além disso, uma de suas funcionalidades realmente pode ser de melhorar o desempenho do sistema operacional, mas ele também pode realizar diversas outras tarefas para complementar o sistema operacional, descompactando arquivos, por exemplo. Portanto, a alternativa correta é a da letra B. Questão 4. 2020. Prefeitura de Jacaraú, PB, agente administrativo, assinale a alternativa correta sobre software. A. Uma das funções de um software aplicativo é o gerenciamento da memória do computador. B. São exemplos de software básico, Windows, Office e Linux. C. É considerado software utilitário qualquer programa não obrigatório, mas útil para o bom funcionamento do computador. D. Softwares aplicativos são programas que têm aplicações práticas para o usuário e são obrigatórios para o funcionamento do computador. E. São exemplos de softwares aplicativos, Word, Excel e WinRAR. A alternativa A está incorreta, pois o gerenciamento da memória do computador é a função de um software básico, não de um software aplicativo. A alternativa B está incorreta, pois o Office não é um software básico, mas sim o software aplicativo. O termo Office refere-se ao pacote Microsoft Office, que é o conjunto de programas Word, Excel, PowerPoint, etc. A alternativa C está correta, uma vez que apresenta uma definição válida de software utilitário. A alternativa D está incorreta, pois os softwares aplicativos não são obrigatórios para o funcionamento do computador. A alternativa E está incorreta, pois o WinRAR não é um exemplo de software aplicativo, sendo na verdade um exemplo de software utilitário. Questão 5. 2023. Prefeitura de Catolé do Rocha, PB, agente administrativo. Os dispositivos de entrada-saída, periféricos, promovem a interação entre o usuário e o computador. Sobre a comunicação destes dispositivos com o computador, assinale a alternativa correta. A. Dispositivos compatíveis com o padrão USB-A utilizam padrões definidos de conexão, não sendo necessário utilizar um tipo de conector específico para cada um desses dispositivos. B. Dispositivos conectados a uma placa-mãe com um link PCI Express competem entre si por largura de banda, pois compartilham o mesmo barramento, conexão. C. O padrão USB é compatível apenas com o sistema operacional Windows. D. A interface SATA consiste em um padrão que permite a conexão de um pendrive ao computador. E. HDMI possibilita apenas a transmissão de vídeo entre equipamentos que manipulam dados digitais. A alternativa A já é a nossa alternativa correta. Vamos então analisar o que há de errado nas outras alternativas. A alternativa B está incorreta, pois dispositivos PCI Express não compartilham o mesmo barramento. A alternativa C está incorreta, pois o padrão USB é compatível com a grande maioria dos sistemas operacionais, incluindo, por exemplo, o Linux e o macOS. A alternativa D está incorreta, pois a interface que permite a conexão de pendrive ao computador é a USB. A alternativa E está incorreta, pois o HDMI possibilita também a transmissão de áudio. Questão 6. 2023. Prefeitura de Catolé do Rocha, PB, agente administrativo. Um sistema computacional possui diferentes tipos de memória, as quais são classificadas segundo uma hierarquia.
Com relação a esses diferentes tipos, assinale a alternativa correta. A. A memória principal RAM, Random Access Memory, RW possui maior capacidade de armazenamento em comparação com a memória cache L1, Level 1. B. A memória cache L1 possui sempre maior capacidade de armazenamento que a memória cache L2. C. A memória cache L2 é um exemplo de memória DRAM. D. A memória principal RAM RW é um exemplo de memória SRAM. E. Os registradores representam um tipo de memória SDRAM. Verifica-se que a alternativa A já é a nossa alternativa correta. Vamos então analisar os erros das demais alternativas. A alternativa B está incorreta pois o cache L1 possui menor capacidade de armazenamento que a L2, que por sua vez possui menor capacidade de armazenamento que a L3. Lembrando que a velocidade funciona de maneira inversa, sendo a cache L1 a mais rápida, e a L3, a menos rápida entre as memórias cache. A alternativa C está incorreta pois a cache L2 é uma memória do tipo SRAM. A alternativa D está incorreta pois a memória principal é do tipo DRAM. A alternativa E está incorreta pois os registradores não são do tipo SDRAM. Questão 7. 2019, Prefeitura de Pilõezinhos, PB, Fiscal de Arrecadação e Tributação, assinale a opção que representa um tipo de slot de expansão de uma placa-mãe. A. RAM. B. AGP. C. PCB. D. DDR. E. ISO. A alternativa A está incorreta pois refere-se a um tipo de memória. A alternativa B está correta pois refere-se a um slot que permite a conexão de placa de vídeo. A alternativa C está incorreta pois o termo PCB refere-se à placa de circuito impresso. A D está incorreta pois o termo refere-se a um tipo de memória. A alternativa E refere-se ao nome de uma organização que cria normas internacionais. Questão 8. 2019, Prefeitura de Pilõezinhos, PB, Fiscal de Arrecadação e Tributação, a linha de processadores Core i7 é desenvolvida pela empresa A. Google. B. AMD. C. Texas Instruments. D. Microsoft. E. Intel. Esta é uma questão bastante simples. Então a resposta correta é a letra E. Intel. Questão 9. 2019, Prefeitura de Monte Oreb, PB, Agente Comunitário de Saúde, um conceito relevante no projeto de um computador é a hierarquia de memória, sendo tradicionalmente representada por uma pirâmide. A velocidade e o custo crescem da base para o topo da pirâmide e a capacidade de armazenamento aumenta do topo para a base da pirâmide. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta tipos de memória na seguinte sequência, do topo até a base da pirâmide. A. Memória principal, memória cache, memória secundária, registradores. B. Memória secundária, memória principal, memória cache, registradores. C. Registradores, memória principal, memória cache, memória secundária. D. Registradores, memória cache, memória principal, memória secundária. E. Memória principal, memória secundária, memória cache, registradores. Para responder à questão vamos nos lembrar um pouco da hierarquia de memória. No topo temos a memória mais rápida que é o registrador, já que está dentro do processador. Em seguida temos a cache, depois a memória principal e por fim a secundária. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 10. 2019, Prefeitura de Monte Oreb, PB, Agente Comunitário de Saúde, um padrão utilizado nos monitores de computadores é o RGB. Neste padrão, quais são as cores primárias? A. Vermelho, verde, azul. B. Amarelo, verde, vermelho. C. Preto, amarelo, verde. D. Preto, branco, vermelho. E. Ciano, magenta, amarelo.
Para responder esta questão devemos nos lembrar que o termo RGB é a junção das iniciais das respectivas cores primárias do padrão escritas em inglês, Red, Green e Blue. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Obrigado a todos pela atenção. Finalizamos agora mais uma aula. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal para me motivar a produzir mais vídeos como esse. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários.